Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como que a gente planta o amendoim forrageiro. Aqui eu estou então com mudas da cultivar BRS Okira, é uma cultivar de amendoim forrageiro, Arax Pintói, da Embrapa. Então é uma variedade que a Embrapa lançou aí no mercado, né? Então, como vocês podem observar, essa muda ela veio por correio, ela já vem enraizada, né? Os seus estolões já estão bem enraizados. Se vocês perceberem, hoje a gente está num dia de chuva, né? Então tem uma garoa que está começando a ficar um pouco mais intensa aqui na região. Estamos no mês final de abril, então as temperaturas estão bem amenas, né? Não tem mais aquelas altas temperaturas, aquela alta radiação solar. Também não tem um frio, né? Não tem temperaturas baixas, então as temperaturas estão na média entre 20 a 25 graus. Então é o melhor momento de a gente estar plantando amendoim forrageiro nessa condição climática, né? Então tempo úmido, de preferência até chovendo, né? A muda enraizada, como vocês podem observar aqui, e claro, né? A terra preparada. Então, como vocês podem observar aqui no pomar aqui da família Mazzucchello, eles estão finalizando o sistema em espaldeira. Agora eles fizeram os canteiros, os mochões, né? Colocaram bastante cinza na superfície. E aqui então a gente está fazendo plantando amendoim forrageiro na linha de plantio. Então, como vocês podem observar, foi feita uma cova aqui com a enxada, né? Em torno aí de 5 centímetros de profundidade, e foi colocado em torno aí de 3 mudas por cova, né? Bem tranquilo, a gente pode fazer com a mão também. Pode fazer uma covinha aqui com a mão ou com a enxada, tanto faz, né? Então a gente faz aqui a covinha. Vou mostrar para vocês então como é que planta, né? Pega umas 3 mudas, coloca aqui na covinha, tapa e dá uma pressionada, certo, pessoal? Dá uma pressionada, né, para dar uma compactada no solo. Vocês podem observar que a gente está plantando intercalado nas mudas. Então as mudas estão a cada 60 centímetros, mudas de pitaia, e a gente está plantando intercalado em cada muda, em cada vão das mudas de pitaia. A gente está fazendo esse plantio, pessoal, na linha, plantio do amendoim forrageiro na linha ou na fileira aqui do sistema espaldeira. Por que a gente está fazendo aqui na fileira? Aqui na fileira geralmente vai ser controlado melhor as plantas daninhas, né? Tá mais limpo, então como vocês podem observar, tá mais limpo de ervas daninhas do que na rua de plantio. Então a terra tá bem limpinha, ela já tá com adubação também. Então adubação, correção de solo, já tá toda formada aqui na linha de plantio. Então a gente optou por estar fazendo aqui na linha de plantio, né? E claro, quando a gente faz a implantação do amendoim forrageiro já ao redor das mudas, a gente já evita o aparecimento de ervas daninhas desde o início aí da condução do desenvolvimento das plantas, né? Do desenvolvimento do pomar. Então em breve, né? Esse amendoim forrageiro ele vai começar a enraizar, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, né, rapidamente, e vai tomar conta de toda essa linha de plantio. E depois vai se espalhando pela rua do pomar, tá, pessoal? Depois ele vai se espalhar em toda a rua aqui do pomar, e a gente vai ter 100% da área formada com amendoim forrageiro. Importante observar, pessoal, que o amendoim forrageiro ele pode ser plantado também por meio de estolões, sem estar enraizado, mas daí é mais importante ainda que a gente faça uma irrigação após o plantio, ou mesmo numa semana de chuva. Daí eu não diria nem num dia de chuva, mas numa semana de chuva, porque o pegamento dele, quando não tem a raiz, né, quando só está o estolão, ele é muito menor, né? Então se tiver um substrato, né, um mínimo substrato com algum sistema radicular, o pegamento dele com certeza é muito maior. Você pode também estar utilizando herbicida para plantar a área, para implantar o amendoim forrageiro, né? Principalmente no início da implantação do pomar. Então a terra você vai conseguir matar essas ervas daninhas, eliminar essas ervas daninhas, e o amendoim forrageiro ele vai se desenvolver mais rápido, né? Então, como vocês podem observar ali do lado, não tem como a gente colocar o amendoim forrageiro no meio dessa braquiária, vai abafar muito. Então se você quer colocar o amendoim forrageiro de forma solteira, o ideal, né? Claro, a gente pode fazer uma capina, mas o herbicida ele vai conseguir matar bem rápido essas plantas. E claro, se for fazer o herbicida, faz uma vez só, né? A gente não recomenda estar utilizando herbicida em pomar, né? Se for fazer, faz uma vez só, para a gente colocar uma planta de cobertura. O amendoim forrageiro, ele é recomendado que se faça o plantio em toda a área do pomar, não só na linha
né? Não só na fileira aqui da espaldeira, mas também no corredor e por toda a área. O amendoim forrageiro, ele tem o porte rasteiro, ele vai chegar no máximo aí a 40, 50 centímetros de altura. Ele não trepa nas pitaias, né? Ele não atrai cobra, ele não atrai caramujo. Tem muitos mitos, né, que falam. Ele só deve ser manejado com roçada. Então a gente vai roçar ele em torno, depende da região, mas a gente vai fazer uma roçada do amendoim forrageiro em torno de 6, chegando até 10 vezes por ano, né? Depende da temperatura, depende do clima, né? Ele é uma espécie de clima tropical, então ele cresce bastante quando as temperaturas estão altas, né? Principalmente a partir da primavera, verão e início de outono. E a ideia do amendoim forrageiro, como a gente sempre fala, né, é adicionar matéria orgânica ao pomar, né, através do seu abundante sistema radicular, tá protegendo contra as altas temperaturas a superfície do solo, então ele propicia muito conforto térmico para as pitaias. Ele promove uma ciclagem de nutrientes, pois as raízes dele são muito profundas, chega até 1 metro, 1,5 metro de profundidade. Então ele consegue devolver nutrientes que estariam sendo lixiviados aí no perfil do solo, incorporar na sua biomassa. Depois ele é roçado, então ele devolve para o solo e a pitaia se aproveita disso. E o amendoim forrageiro também ele é muito interessante para sistemas de cultivo orgânico. Então, sistema de cultivo orgânico, o amendoim forrageiro, onde o nitrogênio é muito limitante, o amendoim forrageiro consegue fixar em torno de 70 até 150 kg de nitrogênio que estaria, né, através da associação simbiótica dos rizóbios, né, que eles têm na raiz, que são pequenas bactérias que capturam o nitrogênio atmosférico e conseguem incorporar na sua biomassa. Então tem uma série de vantagens da gente estar utilizando o amendoim forrageiro, seja para sistema de cultivo convencional da pitaia, ou seja para sistema de cultivo orgânico. Lembrar, pessoal, que se o pomar não tiver irrigação e for uma região mais quente, é muito importante a gente fazer o plantio do amendoim forrageiro e irrigar, né, até conseguir ter o pleno pegamento, né, dessa muda. Então é muito importante manter o solo úmido para a gente ter um bom pegamento dessa muda. Então observe que aqui tem as cinzas, né, que a gente usou bastante de substrato, tanto para a pitaia quanto para o amendoim forrageiro. Esse aqui é um pomar que não é irrigado, mas a gente está nas condições aqui de sul do Brasil, onde as temperaturas são mais amenas, chuva em abundância. Então a gente entende que esse amendoim forrageiro, com certeza, o pegamento dele aí vai ser quase que 100%, tá? E para finalizar o vídeo, pessoal, época de plantio do amendoim forrageiro, regiões secas, né? Mais aí pensando em centro-oeste para nordeste, centro-oeste, nordeste, um pouco do sudeste, época das chuvas, tá? Região sul, a gente recomenda aí início do outono, né, até meados do outono. Então a gente diria aí em torno de abril a maio, podendo se estender um pouco para junho. Depois evita o plantio ali meados de junho, julho, que é uma época muito fria, e reinicia ali em agosto até outubro, tá? Então eu diria que é primavera e outono que são as épocas mais adequadas para a gente plantar o amendoim forrageiro. Plantar o amendoim forrageiro em temperaturas muito altas ou quando em épocas muito quentes não é muito recomendado. A não ser que você tenha irrigação, né, e faça um bom manejo para controlar a erva daninha e propiciar um bom desenvolvimento aí do amendoim. Certo, pessoal? Então esse foi o módulo aí da implantação do amendoim forrageiro através de mudas, né? E é isso aí. Ficamos à disposição. Um grande abraço.